técnica. Imaginem os senhores que no começo do ano um pai de família resolva fazer o orçamento doméstico. E numa das etapas coloca lá, gastos na feira. E prevê que vai gastar mensalmente R$500 na feira. Então diz, comprarei R$50 de abacaxi, 40 de uvas, 30 de limão e assim por diante. Ocorre que ao longo da sua jornada, os seus ganhos caem. Caem. Ele passa, ou ele perde o emprego, ou a comissão que recebia caiu, e ele passa a não ter financeiro que pudesse honrar com aquilo que o orçamento prevê. O que ele faz? Segura o gasto. Na lista dele estava previsto que ele poderia gastar, mas ele não tem dinheiro. Ele segura. Esse segurar é exatamente o contingenciamento. Muito bem. Mas pode acontecer que naquela listinha necessidades novas ocorram. Um membro da sua família, por exemplo, talvez tenha se enjoado de comer tal fruta e queira outra. Então chega o pai de família e fala, pai, será que ao invés de eu comprar R$30 de uva, eu podia comprar de 50 de mamão, tirando os 20 da uva e passando para o mamão que só tem 30? O pai fala, perfeito, eu não vou gastar mais. Eu não tenho financeiro, eu não vou gastar mais. Então o que ele faz? Baixa uma alteração, ou faz uma alteração da lista. O crédito suplementar é a alteração da lista sem que implique em gasto a mais. Por quê? Porque o gasto é controlado pelo contingenciamento. É o que diz a lei. Se tivesse o foro privilegiado. Mas não parou por aí os absurdos ditos pelo ministro José Eduardo Cardoso. Ele chegou a afirmar para todos nós da comissão processante que os decretos que foram editados sem autorização dessa casa eram normais. E para isso, deputado Nilson Leitão, ele afirmou, vejam, é o exemplo de um pai. O pai vai a uma feira porque ele tinha dinheiro para comprar determinadas frutas. Mas daí o dinheiro ficou curto, disse o ministro. Aí ele perdeu uma comissão, o salário reduziu, e certamente deve ter acontecido isso no governo da presidente Dilma. E ele afirmando isso, ele disse, daí vai lá, e o pai muda a compra, troca a laranja por morango. Senhor ministro, a quem Vossa Excelência quer induzir a erro? Um pai de família decide o que bem lhe convier, porque o dinheiro é dele. O dinheiro não é público, ministro José Eduardo Cardoso. Aqui não. Nós estamos falando de decretos que têm a ver com dinheiro público. E dinheiro público, senhor ministro, não é assim. Eu decido mudar e ao invés de uma laranja, compro uma banana. Não. Dinheiro público, o Congresso é que autoriza qualquer decreto para gasto que não esteja no orçamento. Vossa Excelência induz o Brasil a erro ao fazer uma afirmação que sabe, como jurista que sabe que é mentirosa. O pai fala, perfeito, eu não vou gastar mais. Eu não tenho financeiro, eu não vou gastar mais. Então o que ele faz? Baixa uma alteração, ou faz uma alteração da lista. O crédito suplementar é a alteração da lista sem que implique em gasto a mais. Por quê? Porque o gasto é controlado pelo contingenciamento. É o que diz a lei. Se tivesse o foro privilegiado. Mas não parou por aí os absurdos ditos pelo ministro José Eduardo Cardoso. Ocorre que ao longo da sua jornada, os seus ganhos caem. Caem. Ele passa, ou ele perde o emprego, ou a comissão que recebia caiu, e ele passa a não ter financeiro que pudesse honrar com aquilo que o orçamento prevê. O que ele faz? Segura o gasto. Na lista dele estava previsto que ele poderia gastar, mas ele não tem dinheiro. Ele segura. Ele chegou a afirmar para todos nós da comissão processante que os decretos que foram editados sem autorização dessa casa eram normais. E para isso, deputado Nilson Leitão, ele afirmou, vejam, é o exemplo de um pai. O pai vai a uma feira porque ele tinha dinheiro para comprar determinadas frutas. Mas daí o dinheiro ficou curto, disse o ministro. Aí ele perdeu uma comissão, o salário reduziu e certamente deve estar... Técnica. Imaginem os senhores
que no começo do ano, um pai de família resolva fazer o orçamento doméstico. E numa das etapas coloca lá, gastos na feira. E prevê que vai gastar mensalmente R$500 na feira. Então diz, comprarei R$50 de abacaxi, 40 de uvas, 30 de limão e assim por diante. Esse segurar é exatamente o contingenciamento. Muito bem. Mas pode acontecer que naquela listinha necessidades novas ocorram. Um membro da sua família, por exemplo, talvez tenha se enjoado de comer tal fruta e queira outra. Então chega o pai de família e fala, pai, será que ao invés de eu comprar R$30 de uva, eu podia comprar de 50 de mamão, tirando os 20 da uva e passando para o mamão que só tem 30?